Olá, turma. Na aula de hoje, pessoal, nós iremos fazer a correção dessa atividade que foi da aula passada, certo? Então, como todos sabem, nós estamos trabalhando as oficinas de leitura e interpretação textual, né? Baseado em alguns descritores que vocês tiveram dificuldade naquela prova externa que foi realizada pela SEDUC. E hoje nós iremos trabalhar o descritor 19. Então, o descritor 19 significa reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras, frases ou expressões. Galera, aqui nós temos 4 questões, certo? Então, como aqui nós iremos saber o significado, né, de palavras, frases ou expressões, é importante que vocês leiam atentamente o texto, certo? Para que vocês tenham mais ou menos ideia do que se trata, porque não adianta resolvermos questões se a gente não ter uma leitura atenciosa, né, do enunciado da questão. Então, aqui nós temos a primeira questão, né? Essa primeira questão nós temos aí uma tirinha. Uma dica, pessoal, é quando vier tirinhas, charge, anúncios publicitários, vocês têm que ter bastante atenção, tanto na linguagem verbal quanto não verbal. A linguagem verbal é aquela que vem o texto e a não verbal é a que tem a imagem. Então, a gente tem que ter bastante atenção. Outra dica é sempre ir para a questão, tá? Antes de analisar a tirinha, para a gente saber o que a questão está pedindo. Então, a primeira questão pede o seguinte: nesse texto, a palavra indispensável foi utilizada para. Então, vamos lá, tirinha. Nessa tirinha, nós temos bem acima, né, a frase pequena viagem de fim de semana. Né? Então, a gente já pode fazer uma análise aí crítica em relação à frase, né, o contexto da frase e o contexto da imagem. Então, a gente tem aí a frase e temos várias malas. É como se tivesse, né, aí já havendo algo que não está certo, né? Porque se é uma viagem pequena e temos várias malas, aí já temos algo que temos que ter atenção. Então, no balão diz o seguinte: claro que tenho certeza, querida, estou levando só o indispensável. Então, nós temos a palavra indispensável em negrito, né? Então, vamos ao texto. Essa palavra indispensável aí dentro desse texto foi utilizada no sentido de quê, né, pessoal? Letra A. Destacar o conteúdo da bagagem. Será que a letra A, né? Ele está utilizando aí no sentido de destacar o conteúdo da bagagem? Não, né, pessoal? Não está utilizando nesse sentido, não. Até porque nós não sabemos o que tem dentro das malas. Letra B. Enfatizar o aspecto irônico da palavra. Será que foi utilizada aí uma ironia, essa palavra indispensável, né? Não foi. Por que que não é uma ironia? Porque o indispensável aí está sendo utilizado no sentido habitual, né? No sentido literal da palavra. Na letra C, expressar o desejo de levar pouca coisa. É levar pouca coisa, pessoal? Aí tem pouca coisa? Não, né? Nós temos várias malas. Letra D, indicar revolta em relação à pergunta. Aí, pessoal, é como nesta tirinha, ela está respondendo um questionamento do esposo. Então, aí nós já temos que ter em mente que ela pode sim ser a resposta correta. Vamos analisar a letra E. Mostrar a quantidade de malas. O indispensável aí está ligado à quantidade de malas? Não, né, pessoal? Então, a resposta correta mesmo aí é a letra D. Vamos para a segunda, né? Outra tirinha. Nós temos aí uma tirinha de H e diz o seguinte, na segunda questão. O destaque dado à palavra formal associada à expressão facial de Elga sugere. Então, aí, pessoal, lembram? Nós temos que fazer a leitura verbal e não verbal, o texto e observar a imagem. Então, dentro do balão, nós temos aí o seguinte. H, esse convite para essa festa diz que a veste tem que ser formal. Eu me vesti formal, Elga. Percebeu a flor em minha lapela? Então, vamos perceber. Como que está vestida a Elga? Né? Então, Elga está bem vestida, né? Vestido longo, colar de pérolas, né? E já H está simplesmente com a mesma roupa que ele utiliza sempre, só que está com uma florzinha, né? Então, qual é a expressão que ela utiliza quando ela fala formal, né? Vamos ver aí.
ela está sugerindo, né? No caso aí, a expressão de Elga, sugere histeria. No caso aí, ela está indicando a histeria, que ela está bastante animada. Não, né, pessoal? Ela, pelo contrário, ela não ficou feliz com a vestimenta de H. Letra B, julgamento, ela está julgando ele aí nessa expressão facial? Também não, né, pessoal? Ódio, ela está expressando ódio? Também não. Reprovação? Pode ser. Vamos ler a letra E. Sofrimento, ela está sofrendo com isso? Não. Então, a resposta correta é reprovação. Letra D. Então, percebo que a palavra formal, né? Ele tinha que estar vestido formal, né? Ou seja, com um vestimento apropriado para a festa, e ele não está. Então, ela já não gostou, então ela reprovou. Vamos para a terceira questão. A terceira questão, ele está pedindo o seguinte. Nesse texto, a expressão cresci ouvindo música, depois a poesia fez o resto. Sugere que é Vinícius. Então, vamos ao texto, né, para a gente poder analisar. Vinícius de Moraes. Dizem na minha família que eu cantei antes de falar. E havia uma cançãozinha que eu repetia e que tinha um leve tema de sons. Fui criado no mundo da música. Minha mãe e minha avó tocavam piano. Eu me lembro de como me machucavam aquelas valsas antigas. Meu pai tocava violão. Cresci ouvindo música. Depois a poesia fez o resto. Então, a terceira questão diz o seguinte, né? Nesse texto, a expressão cresci ouvindo música, depois a poesia fez o resto, sugere que é Vinícius. Letra A. Destacou-se no cenário musical e poético. Pode ser, né, pessoal? Vamos para B. Abandonou a música e se dedicou à poesia? Não, essa daí já está incorreta. Vejam que ele diz que cresceu ouvindo música, e a poesia veio depois, então ele fazia os dois. Então, isso não quer dizer que ele abandonou a música, não. Vamos na letra C. Foi criado com a avó que declamava belas poesias. Em nenhum momento ele falou sobre isso, ok, pessoal? Então, a gente tem que ter cuidado com essa extrapolação do texto. A gente, quando vai responder questões de interpretação, a gente não pode extrapolar o que tem dentro do texto. Ou seja, a gente tem que compreender o que está no texto e a interpretação textual diz respeito ao que as entrelinhas do texto. Mas fora o que tem no texto, a gente não pode extrapolar as informações. Letra D. Foi uma criança famosa, pois cantou antes de falar? Também não, no texto não fala sobre isso. Letra E. Pensou em trabalhar com poesias, mas preferiu se dedicar à música? Também não. Ele não exclui, né, pessoal, uma informação da outra. Então, a resposta correta é a letra A. Destacou-se no cenário musical e poético. Última questão. É o boi, né? Temos outro textinho. A quarta questão diz o seguinte. No texto, a expressão seja lá o que for, sugere que o conteúdo da baia é. Vamos ver. Senti que o texto, como um boi vira bife, camuflado por figurinhas e por uma descrição quase infantil das etapas do abate do gado, subestimou a minha inteligência. Será que é realmente razoável obrigar que uma fêmea fique prenhe em todo o cio? Será mesmo compensador ser colocada em confinamento por 3 meses, mas ter ração da melhor qualidade? Creio que nenhum animal trocaria um pasto verde e farto por uma baía cheia de sei lá o que for. Então vamos lá, o que significa esse seja lá o que for, né, pessoal? Dentro do texto. Vamos lá. Letra A. Apropriado, seja lá o que for, é apropriado? Não, né, pessoal? Então, se ele utiliza seja lá o que for dentro de uma baia cheia, ele não é apropriado. Vamos ler. Letra B. Caríssimo, né? Seja lá o que for, significa caríssimo? Não. Indiferente? Pode ser, seja lá o que for, né? Um pouco indiferente, tanto faz. Então, essa daí vamos deixar. Vamos analisar a outra. Letra D. Insubstituível? Está no sentido de substituível? Não. Valorizadíssimo? Também não, né, pessoal? Então, a resposta correta mesmo é a letra C, indiferente. Então, aqui nós concluímos essa correção e nas próximas aulas a gente vai dar continuidade aos nossos descritores, tá certo? Então, até a nossa próxima aula.